exercício de respiração, de tranquilização, nós vamos, nós vamos ir para nossas memórias, certo? Hoje eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos começar com os olhos fechados. Isso. Todo mundo. Isso. Agora vocês vão se lembrar. Vocês vão viajar para a lembrança da sua infância, a lembrança mais feliz da sua infância. Vocês conseguem lembrar dos detalhes, do cheiro, do lugar, o que tinha à sua volta, os objetos, a sensação do seu pé, onde ele tocava? Quais cheiros você consegue reconhecer daquele lugar? Isso. Deixem essa lembrança tomar conta do seu corpo. Isso. Agora vocês vão imaginar como se uma luz muito forte tivesse vindo até vocês, quase que cegando. E ela vem e vem e ela vai tragar essa lembrança, ela vai levar o seu corpo e a sua mente para outra lembrança, para uma lembrança da sua adolescência. Tentem de novo imaginar o cheiro desse lugar. Imaginem como é estar nesse lugar. Quem está com você? Está cheio o lugar? Ou tem pouca gente? Ou é só você nesse lugar? Quais são as sensações que vêm à sua mente? Que vêm no seu corpo? Mais uma vez, enquanto vocês se lembram dos detalhes, a luz vai chegando como um trem e vai cegando vocês aos poucos. Ela vai chegando, chegando, e agora vocês vão ser transportados para uma outra lembrança. Uma lembrança do seu último ano. A lembrança mais feliz que você consegue ter. Consegue se recordar? Como foi para você estar nesse lugar? Quem estava com vocês? Qual é a sensação do seu corpo quando lembra desse lugar? O que o seu corpo diz? Quais são os cheiros, os aromas desse lugar? Agora, a luz vai voltando. Mais uma vez. Só que agora, quando eu contar até 3, vocês vão acordar. 1, 2, 3. Isso. Aos poucos vocês vão acordando o corpo de vocês. Vão acordando, despertando. Conseguem se lembrar? Como foi essa experiência para vocês? Contem, contem. Falem pra gente, pra mim. Eu começo. Eu consegui reviver esse momento. Foi maravilhoso. Meu pai me fez uma surpresa. A gente quase não tava se falando, sabe? Aí ele apareceu aqui em casa com uma caixa bem feia, desmantelada. Esse dia tava chovendo. Eu amo chuva, sabe? Ver o barulho da chuva, a janela molhada, os primeiros pingos a cair na terra seca e aquele cheiro de terra molhada. Muito bom. Mas esse dia foi maravilhoso. Meu pai me deu um gatinho. Ele era todo branquinho. Daí foi crescendo, foi ficando umas partes cinza, né? Aí ele tava todo molhadinho, o gatinho. Daí ele fez miau. Eu não aguentei. Eu fiquei toda faceira. Daí eu fui, sequei ele, dei um pouquinho de leite pra ele. E nunca mais ele desgrudou de mim. Dorme comigo até hoje. Ai, gente, eu lembrei do dia que eu fui no salão de beleza. Eu ia ser daminha de honra em um casamento. Aí eu tinha um vestido, ele era branco, com umas pérolas, uma renda, um bordado maravilhoso. E nesse dia eles cachearam meu cabelo. Aí umas semanas atrás, assim, eu tava fazendo ensaio de foto pra uma revista de moda de noiva. Aí eles colocaram laque no meu cabelo e o cheiro era igualzinho.
Aí quando me vestiram, nossa, o tecido passando pelo meu corpo foi a mesma sensação e me deu um déjà vu. Era tudo igual, o cheiro, o tecido, as flores, ai, o buquê, nossa, maravilhoso. A minha lembrança feliz é de quando eu conheci uma grande amiga minha, virtual, assim, que a gente se conhecia há uns 5 anos. Ela mora em São Paulo e eu fiz muita questão de viajar pra lá pra conhecer ela e a cidade. A gente passeou, a gente se divertiu, conheci a 25 de março, gente. É uma loucura. E ela me deu um presente, ó. Eu vou até mostrar pra vocês. Cadê? Tá bem aqui, ó. Ela me deu esse bottom e assim, eu guardo ele como se fosse tudo pra mim, sabe? Tá muito guardado assim no meu coração. E eu acho que não tem nada no mundo que vá separar a gente, é uma amizade pra vida inteira, que nem a distância é capaz de destruir isso. Cara, esse negócio de memória é engraçado, né? Eu tava pensando no festival do ano passado, festival de verão. Foi antes do Natal. Nossa, cara, o cheiro da cerveja, o cheiro do suor, aquela música tremia todo o meu corpo, velho. E aquela música, olha, arrepiei todo, cara. Nossa, aquela música, aquela música. Oh, meu bem, quero estar ao seu lado quando amanhecer. Quero estar ao seu lado quando florescer. O de melhor em nós dois. Quero percorrer o seu corpo. Não, 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 não. Caio. Não. Caio. Caio, calma. Caio, o que aconteceu? Caio, respira, Caio. Respira, ó. Respira comigo, tá tudo bem? Respira, ó. Isso. Respira, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa com você? O que aconteceu? Essa lembrança te remeteu a alguma coisa triste? Alguma coisa que você queira compartilhar? Pode se abrir, pode falar. Foi a música. É que minha lembrança não é tão feliz. Eu tava no festival, ficando com alguém. Foi um daqueles amores de infância, sabe? Tava tudo perfeito. A gente estudava junto na mesma escola e ele acabou entrando em uma faculdade longe. Então a gente resolveu se encontrar no festival. Achei que tava indo tudo bem e que estávamos na mesma sintonia. Então eu resolvi pedir ele em namoro. Eu consegui conversar com a produtora do evento. E quando dei por conta, eu já tava em cima do palco, com balões de formato de coração. Coração. O vocalista da banda parou de cantar e fez um pronunciamento pro público. Meu Deus, mano, foi você, o cara que subiu no palco e recebeu um não na frente de todo mundo. Meus sentimentos, cara. Porra. Era eu. Sim, era eu. Ele não falou só uma vez, ele gritou: não, não, não. Isso fica ecoando na minha cabeça. Mas tudo bem. Hoje eu tô melhor. Caio, me fala uma coisa. Desde quando você repete as palavras?
desde o ano passado. Começou quando eu recebi esse não e todo mundo começou a rir de mim. Eu fiquei tão nervoso que saí correndo do palco. E agora eu fico repetindo as palavras. Eu já tentei de tudo: acupuntura, hipnose, e o antigo terapeuta disse que desenvolvi toque. Óbvio, né? Também quem não ia pirar, né? Jorge, é, quem tem toque não é uma pessoa pirada, não pirou, tá? Na verdade, toque é uma coisa muito comum, é algo muito comum hoje, tá? Então, só pra esclarecer. Foi o que o meu terapeuta disse. Mas é horrível. Fora o medo de falar em público, o que é um problema, não é mesmo? Mas acho que o problema maior é que tem piorado com... Tem. Realmente não deveria ter feito isso. Eu sei, né? Mas eu não conseguia mais sair de casa. Ai, que saco, viu? Eu não consigo manter o raciocínio. Tenho sempre que parar e repetir três vezes. Sempre, 3 vezes. Caio, respira. Isso, Caio, respire. Ó. Respire fundo. Você consegue. Quando eu vi, eu tava repetindo os movimentos tanto que eu não conseguia mais sair de casa. Aí eu resolvi desistir. E com a pandemia tudo piorou. E agora eu não só faço os movimentos e repito as palavras 3 vezes. Eu agora fico lavando minha mão por 3 minutos. E os 3 minutos se transformaram em 3 horas. E eu não consigo Gente, parar. isso aí é real? Ué. Viu? Eu não consigo parar. Eu fico 3 horas subindo e descendo os degraus da escada. Eu fico 3 horas abrindo e fechando as portas do meu guarda-roupa. E 3 horas lavando minhas mãos. Caio, são sempre Sim, 3 horas, necessariamente? Mano, assim, como é que você faz pra trepar? Por que você quer saber disso? Não, é que. Não, é que eu só queria. Ah, cara! Fala logo, caralho. Eu queria saber se ele fica com o pau duro dele 3 horas seguidas. Jorge, eu acho que essa foi uma pergunta um pouco discreta. Só um pouquinho. Na verdade, Rô, Então, eu fiquei bem curiosa. É complicado pra mim. O máximo que eu consigo ir com alguém é até os preliminares. Depois, as pessoas começam a ficar entediadas quando demora. Ah, pelo amor de Deus, sexo não é só penetração. As preliminares também são. Sem contar que eu, particularmente, prefiro muito mais. Érica, nem venha com esse papinho que, nossa, é papo de gente mal comida. Sexo é penetração, sim. gente, vamos focar no que é mais importante, tá bom? Tá? Vamos nos ater, tá bom? No que é mais importante. Caio, você mora sozinho? Não, eu moro com meus pais. Certo. Legal. Você mora sozinho, então? Não, você mora com seus pais. Sim. Tá.
E como eles têm lidado com o seu toque? No começo, eles achavam que era brincadeira e não entendiam muito bem. Aí teve um dia que eles saíram fora e eu fiquei encarregado de fazer o almoço. Eu tava fazendo o arroz e comecei a mexer, até uma hora que eu não conseguia parar e aí eu continuava mexendo. O arroz já tava todo duro e todo fedido, deixou um cheiro horrível na cozinha. Aí quando eles chegaram, pensaram que eu tava botando fogo na casa. Meu pai me puxou pela força e viu que eu tava chorando. Aí nesse momento eles perceberam que eu realmente tava doente. Caraca, sério? Mano, tu ficou igual aquele filme do Charlie Chaplin. Que filme, Jorge? Porra, Tempos Modernos. Ah, sério que tu nunca assistiu? Porra, tem uma cena lá que ele fica repetindo as mesmas coisas várias e várias vezes, até cansar. E por que você não pediu comida, Caio? Como eu já falei antes, eu não consigo mais sair de casa. E. E a convivência com seus pais? Como tem sido? Como eles têm lidado com o seu toque? Eles começaram a entender, mas aí eles iniciaram uma super proteção. Eu sei que eles se importam comigo, tanto que eu tô fazendo terapia a pedido deles. Ai, que tédio isso. Por quê? Hã? Ai, porque a gente precisa de liberdade, né? A gente mesmo resolver e lidar com nossos próprios problemas. Ai, pra quê? Qual a necessidade disso? Essa encheção de saco? Meu Deus, o moleque não consegue fazer arroz sozinho, gente. Ai, credo, ainda bem que meus pais não é assim. Meus pais me deixam bem livre pra fazer o que eu quero. Porque todo mundo aqui tá bem grandinho já, né? Ô, Paty, não fala assim. Ter pais atenciosos é muito bom, só que essa é a sua vivência e nem todo mundo tem a mesma vivência. As pessoas são diferentes, mas eu entendo seu ponto de vista. Sim, exatamente, Érica. E, Patrícia, esse protetorismo dos pais, esse protetorismo um pouco exacerbado às vezes, ele é muito comum, sabe? Todo pai, toda mãe, toda família, né? Ela é protetora em algum nível. Alguns mais, outros menos, entendeu? Você mesmo. Você mesma pode nos contar algum exemplo pelos seus pais, algum episódio em que você sentiu esse protetorismo? Eu lembro de uma viagem que a gente fez. Foi só que a trabalho, né? Eu fiquei mais com a minha mãe, porque meu pai ficava só no telefone, fazendo ligação, passava pela porta pra lá e pra cá, só nas ligações. Aí eu fiquei mais com a minha mãe, só que foi muito bom, né? Ai, mas foi a única vez que eu me senti próxima, assim, deles, a única vez mesmo. Mas tanto faz pra mim. Entendo. Eu só quero saber uma coisa. Caio, você já namorou? O mais perto de um relacionamento foi com o Marcos, no festival. Ah, mas pelo menos você já deu uns beijos, né? Já. Aí, tio, e tu achando que o cara era virgem, né? Chupa. Eu acho que o Tião tem que catar coquinho e deixar o Caio em paz. Mas assim, como você descreve a sua vida amorosa? Eu não sei, porque como eu não saio de casa, eu fico só lendo e jogando o dia todo. Mas, Caio, você já conversou com esse rapaz sobre a relação de vocês? Vocês já chegaram a ter alguma conversa?
Sim, porque, ah, a gente sempre fazia planos pro futuro. Tipo, qual faculdade se inscrever, viajar junto e morar fora. Coisas que namorados fazem. Mas alguma vez ele já fez algum plano sem você? Teve uma vez sim. Ele não quis que eu fosse com ele, com, sei lá, com o timinho do futebol. Eu entendi, até porque ele é bem reservado para essas coisas. Então, e eu também não tinha falado com os meus pais ainda. Hétero curioso. Mas o que isso tem a ver? Ele gostava de você? Nossa, mas tu é burra mesmo, né? Ele não queria que as pessoas soubessem. O, os pais dele são muito conservadores. O pai, principalmente, ele é homofóbico, racista e machista. E ainda põe aquele lá. Ridículo. É, é difícil ser diferente quando te falam essas coisas desde criança. Quando eu ia na casa deles, era sempre as mesmas perguntas. Quem de vocês dois pega mais menina? Porque a mulherada cai em cima, né? Deu mole é vapo. Ridículo. E como você se sentia sobre isso? Sinceramente, aliviado em não ser meu pai. Tá, mas os seus pais sabem que você é gay. Na verdade, Jorge, eu compreendo que minha sexualidade ela é fluida. Tipo, eu gosto de seres humanos. Eu me importo pelo que eles gostam, pelo o quanto eles me tratam bem e também nossas diferenças e igualdades. Gênero pra mim não é tão importante assim. Sabe, essas coisas de gênero me deixam tão confusa. É tanto termo, tanta coisa que eu fico perdidinha. Ah, Sheilinha, relaxa, essas nomenclaturas são realmente muito difíceis, é muita sigla para várias coisas diferentes. Mas assim, se você quiser, a gente pode se reunir depois, que eu posso te explicar tudo certinho, direitinho, no seu tempo, assim, sem pressão. Érica, oi, tudo bom? Eu, Tião e eu, a gente não entende muito bem dessas coisas, sabe? E eu queria saber se nós dois, se nós dois podíamos participar dessa conversa. Tá bom, claro, é só marcar. Certo. Gente, isso é muito legal, tá? Mas vamos manter o foco no Caio, certo? Vamos manter. Pode ser, Caio? Ih, caralho, cadê essa merda? Caio. Caio? Tá tudo bem? Tá, Certo. eu achei que ele ia gostar da declaração, mas foi ao contrário. Ele sumiu, trocou de número e me bloqueou no celular. Eu não sei o que foi o pior. O show com a declaração ou ele ter sumido da minha vida. Dias depois do show, eu fui na padaria perto de casa que a gente sempre ia. Aí tava a turminha do futebol lá. Eles me chamaram, me assinaram. Eu não sabia que eles me conheciam. Aí quando eu cheguei lá, eles me bateram. E me deram um soco. Se não fosse o dono da padaria, eu não sei o que teria acontecido. Caio, respira. Respira. Tá tudo bem. Isso, calma. Pera. Eu consigo. Só deixa eu voltar. 30 segundos. Sim. E como você se sentiu depois de tudo isso? Como você acha? Eu.
Eu achei que ele ia gostar da declaração, sabe? Mas deu tudo errado. Ele sumiu e levou todos os planos que a gente tinha feito juntos. É complicado pra mim, porque ele falou pra todos os amigos dele que eu não soube diferenciar as coisas, não soube diferenciar amor e amizade. Aí, quando eu tava saindo de casa, ele se juntou com todo mundo e me bateu. Mas aí meu pai me ajudou e me levou pra delegacia pra prestar queixa. O processo tá rolando. Foi nessa época que meu toque piorou e que eu não quis mais sair de casa. Fiquei isolado mesmo. Até porque eu não quero mais fazer parte dessa sociedade podre e medíocre. Mas olha, você já tá socializando com as pessoas. Você já tá socializando com as pessoas aqui do grupo faz um tempo. Como tem sido pra você essa nova situação? Pelo menos sair do seu quarto. Eu não sei lidar com isso ainda. E se hipótese? E se talvez a gente fosse fazer uma visita pra você? Uma surpresa. Tá louca? Tem uma gripezinha rondando por aí e cada um é de uma cidade. Não dá, sem condições. Pô, pelo amor de Deus, até o Tião concorda com a Sheila. Até o Tião. Vocês estão me ajudando, mesmo à distância. Tipo, agora eu consigo falar com pessoas que são além do meu convívio familiar e dos jogos online. Eu tenho percebido também que minhas repetições de fala diminuíram desde que a terapia começou. Acho que isso é bom, não é? Isso é ótimo, Caio. Isso é muito bom. Você vai ver que com o tempo você vai conseguir retomar a sua vida, entendeu? Nós podemos te ajudar nisso, sabe? Essa conversa que nós estamos tendo sempre aqui, ela pode te ajudar. Você vai ver que com o tempo você vai conseguir parar de repetir as palavras, que a sua vida vai começar a se acalmar, entendeu? E você pode contar conosco, entendeu? Vamos dar pequenos passos, certo? Quando você precisar, você pode me ligar, você pode falar comigo, tá bom? Eu vou com você. Se a gente pode começar tentando sair da sua casa, entendeu? Você vai ver, as coisas vão... Eu quero tentar ir além dos portões de casa essa semana. Quero apenas tentar. Isso mesmo, você consegue. E quando você for achar que você vai repetir as coisas, você respira fundo, entendeu? Você lembra? Ó. E como eu disse, você pode me ligar, a gente pode caminhar junto, entendeu? É, Caio, com calma e Vai tudo- sem vai tudo pressa, dar você certo. consegue. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Não? Então, até semana que vem, pessoal. Foi muito bom conversar com vocês essa semana, tá bom? Caio, força, a gente vai conseguir, tá bom? Vamos nos ajudar, tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Muito boa a nossa conversa hoje, tá bom? Abraços. Falou, filha. Tamo juntos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, baixotinhos! Obrigado, gente. Tchau. Será que você vê algum problema nessa questão sexual? Cara, eu tô até um pouco preocupado com isso, sabe? Porque eu sempre fiz papel do hétero conquistador e todo gostosão, sabe? E tipo, não sei, isso é muito estranho. Será que eu vou sofrer algum tipo de violência na rua ou algum preconceito por conta disso?